Primeira coisa que a gente precisa entender, mas parece que nem todo mundo pensa assim, é que ninguém, exatamente ninguém, deve estar acima da lei. E também a gente tem que entender que nenhum, absolutamente nenhum funcionário público, seja do serviço mais simples e importante, como um coveiro, uma faxineira, ao serviço mais caro, como um presidente da República ou um ministro do STF, não podem se furtar ao princípio da transparência. Todo mundo deve prestar contas a quem paga os impostos e, respectivamente, os salários desses tais ministros. E aí a pergunta que fica é feita pelo o antagonista. Quem pagou pela viagem dos ministros do STF a Londres? Os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, do STF, participaram do Fórum Jurídico Brasil de Ideias em Londres, sem prestar esclarecimento sobre o custo das viagens. Enfim, foram 2 semanas curtindo ou participando de eventos, não dá para saber. Não teve prestação de contas, esclarecimento, nem nada nesse sentido. Até que foi feita uma investigação e descobriu-se que outra empresa com processos no STF patrocinou o evento jurídico em Londres em que estiveram ministros do governo Lula e do Supremo Tribunal Federal. Matéria da Revista Oeste. A multinacional da indústria do tabaco, British American Tobacco, no Brasil, antiga Souza Cruz, envolvida em processos no Supremo Tribunal Federal, foi uma das patrocinadoras do primeiro Fórum Jurídico Brasil de Ideias, que reuniu ministros das cortes e autoridades do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, entre outros participantes, em Londres. O encontro ocorreu entre os dias 23 e 26 de abril, no luxuoso Hotel da Península, e contou com a presença dos ministros do STF Dias Toffoli, relator do processo que interessa a BAT, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Os magistrados não se pronunciaram sobre o assunto quando contatados. Por meio de nota, a BAT destacou que o evento, abre aspas, é um importante fórum de discussões sobre os desafios de investimentos no Brasil, especialmente no que se refere à segurança jurídica e à concorrência leal. Você acha certo, ou até moral, que empresas que têm processos na Suprema Corte banquem eventos em hotéis de luxo e em cidades como Londres para ministros da Suprema Corte, ministros do governo, enfim? Você acha isso saudável para uma democracia? Afinal, dizem eles que a democracia está de volta. Isso é saudável para uma democracia? E é por essa e outras que muitas pessoas questionam demais como a democracia está sendo conduzida. E na visão deles, questionar o mau gerenciamento, o mau uso das verbas públicas ou o mau uso da democracia, isso é ser extremista. Bem dizia, antes das redes sociais, éramos felizes e não sabíamos. Afinal, as redes sociais deram a qualquer bobo como eu o direito de questionar. E aí, eles não gostam de questionamento. Essa é a realidade. Quero dar parabéns à Revista Oeste, ao antagonista, pela coragem de tais matérias. Mas vamos lá. E o Lula? E o PT? Brincadeira, gente. E o Lula fazendo pedido de voto explícito pro Boulos. Como é que fica? Fica assim. Folha de São Paulo. Nunes diz que vai à justiça após Lula pedir voto a Boulos e afirma que petista mira palanque em 2026. O prefeito Ricardo Nunes disse nesta quarta-feira que sua campanha eleitoral acionará a Justiça Eleitoral após Lula pedir voto a Guilherme Boulos e diz que o presidente está pensando no palanque de 2026. 2 pontos a serem refletidos. Primeiro, qual é a sanção prevista em lei? A sanção prevista em lei
para propaganda eleitoral antecipada, vamos lá. Nós temos 2 delitos, pelo menos é o entendimento, aqui descumpridos. O primeiro está previsto em lei, que é o delito da propaganda eleitoral antecipada. Esse delito da propaganda eleitoral antecipada, ele tem uma previsão de multa de 5 a 25 mil reais. Está previsto na lei. Mas o porquê que na propaganda aqui está escrito Nunes afirma que petista, né, que o Lula está mirando o palanque de 2026. Peraí, pensa comigo. O Boulos vai concorrer a prefeito em 2024. Solista. O Lula é o petista que vai concorrer em 2026. E Nunes, na tese dele, diz que Lula mira palanque de 2026. O porquê isso? É simples. O TSE abriu uma jurisprudência contra Bolsonaro. Segundo essa jurisprudência, o Bolsonaro se tornou inelegível. Por quê? Porque ele participou de um evento no 7 de setembro. E depois do evento, ele encerrou o evento, foi para o meio da galera. Segundo a visão do TSE, aconteceu o seguinte: fundiu o evento público com a manifestação pró-Bolsonaro. Ou seja, foram milhões de pessoas no evento do 7 de setembro e dali comemoraram ter o Bolsonaro como presidente e o Bolsonaro foi para a galera. E isso quer dizer que o Bolsonaro fez propaganda política, fez campanha política em cima do uso público de um evento público. E por isso, Bolsonaro, sem condenação criminal, se tornou inelegível. E o caso do Lula? O caso do Lula é pior. Por quê? Porque Bolsonaro não pediu voto. O Lula pediu. O Lula pediu voto. Segundo ponto pior no caso do Lula. O Bolsonaro participou do evento 7 de setembro. Depois do evento, ele foi para um outro evento. E aí os ministros entenderam que esses eventos se fundiram e o gasto público estava lá. Certo? O povo já estava lá, Bolsonaro foi e participou e foi para o meio da galera. Não teve gasto público para isso. Mas mesmo assim, como o evento se fundiu, o Bolsonaro ficou inelegível. E no caso do Lula? No caso do Lula, o evento político onde o Lula pediu votos para o Boulos, e via de regra, o Boulos contrapõe pedidos para o Lula também, porque são aliados políticos, foi feito pelo sindicato. E aí a lei diz que é expressamente proibido receber a ajuda de sindicatos em campanha eleitoral. E a partir do momento que o Lula pediu voto, aquele evento era um evento eleitoral e o Lula cometeu crime por estar participando de um evento feito pelos sindicatos, por estar fazendo campanha antecipada e por transformar aquele evento em um evento eleitoreiro. Então, se o Nunes falou que o Lula está focado em 2026, o Nunes não preocupou nem em falar do Boulos. Falou do Lula. Por quê? Porque ou, das duas, uma, o TSE muda o seu entendimento e o Bolsonaro volta a ficar elegível, e eu disse que qualquer coisa pode acontecer até 2026, ou mantém o seu posicionamento e aí o Lula tem que ficar inelegível. Senão, vai ficar escancarado que o TSE está tomando suas decisões todas com cunho político e não jurídico. É de acordo com a cara do freguês. Pois é, meu irmão, o negócio é tenso. E aí o Mário Frias lembrou uma coisa pra gente aqui. Governo Lula apagou das redes sociais, né, das suas redes, transmissão de ato de 1º de maio após pedido de voto de Lula. O print é eterno, o trecho ali é quase que em tempo real, ao vivo. Imaginem se não tivéssemos a internet. Ou seja, ninguém ia provar nada contra o Lula. É por isso que a esquerda quer tanto a regulamentação das redes sociais. A verdade dos fatos
é que cada pessoa hoje no Brasil se tornou a sua própria emissora de televisão. Faz o conteúdo, faz. Eu aqui fazendo 5 vídeos por dia para vocês. Eu faço, embora sozinho, um verdadeiro trabalho de redação. Eu tenho que ler as matérias, acompanhar durante o dia, fazer a minha parte de redação, pensar no que eu vou falar, porque se eu falar besteira é chilindró, vou ver o sol nascer quadrado. Pensar no que eu vou falar. Depois disso, gravar, cortar os erros. Bem que ultimamente eu não ando cortando, não. Editar, subir o vídeo, colocar thumbnail, que é a capa, título, deixar tudo programado para você ter esse conteúdo. Então eu sou uma TV Globo ambulante? Tá. Mas eu e milhares são assim. Desde Kim Paim, Pilhado, ao próprio Nicolas, ao Gustavo Gaia. É assim. Então, incomoda, porque se nós fizermos uma transmissão ao vivo de um evento, vai ficar gravado nos nossos canais e a gente vai reproduzir e isso vai para milhões de pessoas e isso incomoda demais eles. Bem lembrado, o, ah, o Mário Frias aqui. Vamos lá, pessoal. Deixa eu falar um caso aqui com vocês, que esse é delicado, tá? Um pastor, ele causou uma polêmica e revoltou a web, tá? Pastor, isso aqui é do Luiz Bassi. Pastor, revolta a web após polêmica. Existem situações que quando há um abuso de criança, a criança é também culpada porque ela deu o lugar. Cara, é nojento o que eu ouvi aqui. E aqui pode ser pastor, pode ser o papa, pode ser o diabo na terra, que eu não tô nem ali, nem aí. Se tem uma característica aqui do meu canal, é que eu não tenho rabo preso com seu ninguém. Então, mas você não é cristão e tá falando mal de um pastor? É óbvio, é lógico. E vou falar quantas vezes for necessário se eu não concordar. Afinal de contas, eu montei esse canal para mim ser sincero, principalmente com as minhas convicções. Eu quero que você escuta e depois eu vou tecer meu comentário. E aí você vai colocar o seu comentário também. Eu disse que existem situações que quando acontece um abuso de uma criança, a criança é também culpada porque ela deu lugar. Mas olha só, isso é uma exceção, mas está dentro destes acontecimentos. Crianças também têm culpa, têm participação, mas não todos os casos. Eu quero deixar isso bem claro. A responsabilidade começa com a mãe, com o pai e depois. Agora, se você sofreu isso, irmã, esse caso aqui é de Goiânia, tá? Uma igreja chamada Tabernáculo da Fé. Eu nunca ouvi uma coisa tão nojenta quanto essa, tá? Melhor, já ouvi, mas esse aqui tá entre os mais nojentos que eu ouvi. Entenda, eu não tenho rabo preso e se alguém da igreja quiser tentar retalhar, vir reclamar, não tô nem aí. Mas ele falou que não é todos os casos, é exceção, mas a criança dá lugar para que aconteça para ela um abuso. Quero que você só entenda uma coisa. Não existe essa exceção. Em todo e qualquer caso que quase soltei um palavrão, mas que um vagabundo, uma vagabunda, tem mulher também que faz isso, abuse de uma criança, em 100% dos casos, mas em 100% sem direito a um ponto sequer, o abusador é o culpado. Uma criança nunca, mas nunca, será responsável pelo abuso sofrido por um adulto. Porque quem tem que ter consciência é o adulto.
Uma criança nunca, mas nunca, vai dar lugar para que o adulto faça algo assim. Se esse adulto não for um ser asqueroso, nojento, repugnante e um verdadeiro verme. Nunca, mas nunca, toda a culpa sempre será do abusador. Sempre. Então, eu repudio, eu tenho nojo das falas ditas aqui. E pode ser pastor, pode ser papa. Título não me surpreende em nada. Pode ser o presidente da república, pode ser quem for. O que falou é nojento e repugnante. E eu, como pai, tenho um nojo desse tipo de fala. E acho que alguém que se diz preletor da palavra de Deus tinha que ter, no mínimo, a sabedoria necessária para entender como as coisas funcionam. E me desculpe, isso aqui que eu vi é o cúmulo da ignorância. Vamos lá. Matéria do PL Goiânia, oficial. O PL é chapa pura. Gustavo Gaia, pré-candidato a prefeito de Goiânia, e Fred Rodrigues, vice-prefeito de Goiânia. O PL Goiânia é chapa pura e os campeões somos nós. Filia o maior partido, tá? Não vou fazer propaganda pro PL também não, tá? Mas vamos lá. O que você acha do Gustavo Gaia e do Fred Rodrigues? São dois caras foda, sensacionais, tá? Eu só achei que o Fred estava inelegível. Isso me pegou de surpresa. Depois eu fui pesquisar o processo dele e eu vi que a questão foi da chapa, do pleito eleitoral, do registro da candidatura. E a cassação do registro de candidatura não te deixa inelegível por questões formais do processo. O que aconteceu? Ele fez a declaração, a prestação de contas, e nessa prestação de contas foi dito que ele tinha feito fora do prazo, mas ele não foi intimado antes. É o que eu entendi. Se eu tiver errado, me corrijam. E por isso ele se tornou inelegível, ou ele perdeu o mandato, mas não se tornou inelegível. E meu amigo, vai voltar para a vida pública. Se você elege o cara uma vez, você pode derrubar, mas ele volta. Ele volta quando tem apoio popular. E o Gustavo Gaia e o Fred Rodrigues, o apoio desses caras não é no Goiás, não. É em qualquer lugar que você vá. Cara, a quantidade de lugares que eu vou no Brasil, tá? Eu chego no Brasil e os caras falam, pô, cara, eu gosto do seu trabalho e tudo. Você é goiano, né, cara? O Gustavo Gaia é demais. É muita gente que pensa assim. É muita. É lógico. Eu tenho minhas divergências, uma coisa ou outra. Talvez ele nem gostou uma vez que eu falei que eles iam votar lá do Chiquinho Brasão. Causei uma polêmica. Eu não sou obrigado a concordar com tudo. Não sou. Mas esses dois caras, sem sombra de dúvidas, vão deixar Goiânia melhor. Assim espero. E se não deixar também, vou estar aqui muitas vezes criticando, porque Goiás é meu estado. Mas acho que eu não vou criticar muito, não. Tô vendo a gestão do cara como deputado federal e não tá deixando a desejar, não. Simples assim, tá bom? Por fim, mas não menos importante, a última matéria que eu quero trazer para vocês, o STF marca julgamento virtual sobre a ação de Bolsonaro contra o Janones para o dia 10 de maio. Pois é, Bolsonaro e Janones se enfrentando nos tribunais. O STF marcou para sexta-feira, 10, o início do julgamento da ação movida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro contra o deputado federal André Janones, por calúnia e injúria. Segundo o ex-chefe do executivo, o parlamentar fez postagens chamando o ex-presidente de assassino, ladrãozinho de joias, miliciano e ladrão de joias, dentre outros. A análise do caso acontece no plenário virtual da Corte até o dia 17 do mesmo mês. A relatoria do cargo está sob responsabilidade da ministra Carmen Lúcia, que já recebeu a posição da Procuradoria-Geral da República. Segundo o órgão, os ministros devem acatar a queixa-crime apresentada por Bolsonaro. Eu já tinha dito para vocês, aqui estão com a faca e o queijo na mão. Por quê?
Eles não gostam do Janones. Desculpa aí, Janones, mas a verdade é essa. Cara, você foi traído pelo PT, você foi feito de trouxa pelo PT, porque o PT te usou, você tirou a sua candidatura, você apoiou o Lula deu banana pra você e você vai ser o cara caçado ou condenado, com o caso das rachadinhas, com o caso aqui do Bolsonaro, só pra dizerem, olha lá, tá vendo? A gente pega a esquerda também. Só que, Janones, você sabe, você foi só usado nessa manobra toda. Então, cara, se prepara para o pior, porque você cometeu um erro gigantesco. Se aliar à esquerda é punk. Se você não é do meio fisiológico deles, eu já imaginava que você ia ser o primeiro a ser fritado por eles. E, ao que tudo indica, é isso que vai acontecer, tá? É isso, pessoal. Ó, obrigado por ter ficado em mais um editorial. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para sua família. E, sabe, nunca falte o pão de cada dia aí na sua mesa. E que, quem sabe, a gente possa ter novos ares, novos rumos e notícias boas da política brasileira nos próximos editoriais. Quem sabe, hein? Cruza os dedinhos aí pra gente trazer notícia boa, tá certo? Abraço, pessoal. Até daqui a pouco.